Bom dia, bom dia, povo de Deus. É isso aí, vamos estudar a palavra de Deus. Parte de domingo pela manhã, o pecado de Moisés, parte 1. A gente vai analisar algo interessante que aconteceu na vida desse servo de Deus, um homem temente a Deus, que vivia segundo os princípios da palavra de Deus. Olha, vez após vez, mesmo em meio à apostasia e peregrinação no deserto, Deus proveu milagrosamente para os filhos de Israel. Isto é, por mais indignos que fossem, a graça fluía para eles. No presente, somos igualmente recipientes de sua graça. Por mais que sejamos indignos dela, afinal, não seria graça se merecêssemos, não é mesmo? Além da abundância de alimentos que o Senhor milagrosamente ofereceu ao povo no deserto, outra manifestação de sua graça foi a água sem a qual teriam morrido. Em um deserto seco que desolado, falando sobre essa experiência, Paulo escreveu: e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4. Ellen White disse assim, declarou que onde quer que as suas jornadas necessitavam de água, esta jorrava ali das fendas da rocha, ao lado de seus acampamentos. Então não foi só uma vez, foi várias vezes que o povo de Israel, quando necessitava das fendas das rochas, jorravam água ali para suprir as suas necessidades. O que é que acontece nesse contexto? Quando a gente vai para o livro de Números, capítulo 20, de 1 ao 13, a gente vê o povo, em suas inúmeras vezes, eles murmuravam, questionavam a liderança de Moisés. Chegou o momento de querer fazer outro líder ali para que eles governassem no lugar de Moisés. Eles queriam voltar para o Egito. E nesse cenário aqui de Números capítulo 20, do 1 ao 13, foi a mesma coisa também. Acabou-se a água e o que aconteceu? Eles começaram a murmurar: trouxe a gente para o deserto para morrer de sede, porque não deixou a gente morrer com nossos irmãos lá no Egito, e tantas outras coisas mais. O que acontece aqui? Deus chama Moisés e fala com Moisés: olha, toca na rocha, e ela vai, na verdade, fala a rocha, e da rocha vai sair água. O que é que a gente vê? A gente vê que acontece uma coisa: Moisés, ele chama o povo, e Moisés, ele diz assim, observe porém as palavras de Moisés: ao bater na rocha 2 vezes. Agora escute, rebeldes, será que teremos de fazer com que saia água dessa rocha para vocês? Números capítulo 20, versículo 10. Notamos ira em sua voz, pois ele os chamou de rebeldes. E ainda tem mais. O problema não foi a ira em si, foi que foi ruim o suficiente, porém compreensível. Mas as seguintes palavras: teremos de fazer com que saia água desta rocha para vocês? Como se ele ou outro ser humano pudesse tirar água de uma pedra. No momento da ira, ele pareceu se esquecer de que somente o poder de Deus, atuando entre eles, poderia fazer tal milagre. Ele, mais que todos, deveriam saber disso. Então, esse foi a parte do domingo. Deus pediu para Moisés falar a rocha, ele toca na rocha. Também a gente sabe todo o contexto ali que aconteceu na vida de Moisés, estressante, 6.000 homens, fora mulheres e crianças, e constantemente ao ouvido de Moisés, reclamando, questionando sua liderança e tudo mais. Foi um homem temente a Deus. E também teve suas limitações, teve suas fraquezas no decorrer da sua jornada. Olha só, já dissemos ou fazemos coisas em momentos de ira, crendo que isso fosse justificado. Como aprender a parar, orar e buscar o poder divino para não fazer o que é errado? Olha, a gente precisa justamente fazer isso. Precisamos da presença de Deus. Precisamos do Senhor Jesus Cristo habitando em nossa vida, para que possamos se firmar na rocha que é Cristo Jesus. Moisés passou por alguma dessas experiências, mas mesmo assim a Bíblia fala que ele é o homem manso, o homem mais manso da terra. Então o que é que a gente aprendemos com isso? Aprendemos que grandes homens foram fiéis ao Senhor. Eram falhos, sim. Chegou momentos em que eles questionaram, erraram em alguns pontos, mas sempre permaneceram, voltaram atrás e permaneceram fiéis à palavra de Deus. Então, que Deus possa abençoar você nessa manhã
e ter a certeza de que Deus está com você. E amanhã aprenderemos ainda mais um pouco sobre o pecado de Moisés, o que aconteceu. E uma das coisas que o tirou da terra prometida, da Canaã terrena, foi justamente isso. Porque uma coisa que a gente aprendemos, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4, Deus estava mostrando e queria mostrar para aquela nação que aquela rocha era Cristo que viria. Quando Moisés bate na rocha, ele fere o próprio Cristo. E isso é um pecado que o tirou da Canaã, mas não tirou das mansões celestiais. Mas que possamos permanecer firme e forte e aprender com Jesus, aprender que Ele é a rocha e dele jorra água que nos fortalece e que nos alimenta a cada dia. Que Deus possa abençoar você nessa manhã e eu convido vocês a orar nesse momento. Senhor Deus e maravilhoso Pai, te agradecemos por essa mensagem. Que teu santo e bom Espírito venha habitar em nosso coração, para que possamos nos aproximar da rocha que é Cristo Jesus, falar, nos humilhar perante Ele e nos entregar por completo. Em nome de Cristo Jesus. Amém.